Boa noite. Só as mulheres. Boa noite. Homens, não me decepcionem, tá bom? Boa noite. Muito bem, para vocês também, tá? Aos nossos amigos que acompanham pela internet, que Deus abençoe também você, onde você estiver, não importa onde. A Bíblia diz que onde estiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, aqui tem mais de três, né? E é provável que haja mais de um também assistindo. A Bíblia diz que o Senhor está ali, amém? E parabéns por decidir vir para a casa de Deus. Você nunca vai perder tempo ao decidir vir para cá. A Bíblia chega a dizer de que vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 dias fora dela. Imagina? Davi, em um de seus salmos, chega a dizer que vale mais estar perto da casa de Deus do que longe dela. Imagina, você não só está perto, você está dentro. Seja aqui fisicamente ou virtualmente, você está mais uma vez na presença de Deus. Amém? Deus seja louvado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom, eu estou um pouco, não sei se é gripado, é cansado, minha voz está um pouquinho tossindo um pouco. Eu não sei como foi a sua semana, a minha foi bem cansativa. E dizem que a segunda-feira é o Dia Mundial da Preguiça. Já ouviram falar? Não. Diz que vai esquentar mais ou menos as turbinas aí lá para terça, quarta-feira, né? E o domingo, geralmente, já fomos planejando o que vamos fazer na próxima semana. Embora ela já tenha começado hoje, segundo a Bíblia. É muito bom poder começar essa semana da melhor maneira que alguém poderia começar, que é ouvindo e meditando na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em uma das maiores promessas da palavra de Deus. Bom, você que veio aqui, ou quem sabe está aqui pela primeira vez hoje nessa igreja, seja muito bem-vindo a este lugar. Esse lugar foi reservado, foi criado, foi projetado e permitido por Deus para que você estivesse aqui. E independente de como você veio hoje aqui a este lugar, eu quero te dizer que você está no lugar certo e na hora certa, onde Deus pode fazer certamente, em um estalar de dedos, um milagre na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que ela, quando é aberta com sinceridade e humildade, ela não volta vazia. Ela é tão eficaz como uma espada bem afiada, a tal ponto de cortar, de penetrar do mais profundo do nosso ser. E eu espero que, sinceramente, você, ao ter vindo hoje aqui a esta igreja, esteja disposto a ouvir o que Deus tem a falar com você e para você. Há duas formas de vir até a presença de Deus. Há pelo menos duas, diz a Bíblia. E Jesus até contou uma parábola sobre isso. Uma delas, que não é uma forma muito boa, uma atitude muito boa, é ir até a presença de Deus, quem sabe até achando que não precisa de nada. Ou quem sabe até para se apresentar diante dele porque a gente fez ou faz ou está fazendo alguma coisa boa, a tal ponto de achar que podemos estar bem recomendados diante dele. Bom, Jesus contou uma parábola e ao contar e ao falar sobre isso, ele disse assim: olha, quem vem assim à minha presença, cheio de orgulho, cheio de preconceitos, ou quem sabe achando que nada precisa, vai voltar humilhado. Em outras palavras, vai voltar, como você mencionou agora há pouco, nas suas palavras iniciais, pior do que quando veio. Mas a outra forma é vir diante de Deus, quem sabe até meio angustiado, triste, cansado, por que não dizer até desanimado, até quem sabe pensando em desistir, ou por uma rotina espiritual que você quem sabe já adquiriu, ou por um mero desencargo de consciência, a tal ponto de vir como em uma empresa, colocar a sua digital, bater o seu ponto, ou perfurar a folha para poder voltar para casa com a consciência um pouquinho mais aplacada. Independente de como você veio hoje à igreja, se veio alegre ou triste, ou quem sabe até, repito, desanimado, é muito bom vir à presença de Deus sem máscaras. E ao vir até Ele, ou diante dele, dizer: Senhor, não está nada bom, está muito ruim, mas eu queria muito que o Senhor fizesse algo por mim. Quem vem dessa forma, mesmo quem sabe até sem querer vir, e é provável que você tenha vindo hoje à noite aqui, nem tinha planos para estar aqui, esta atitude pode gerar você e a mim a possibilidade de você sair daqui bem melhor do que quando você aqui chegou. A Bíblia diz, Jesus falou assim: olha, quem chegar humilhado,
quebrado, todo arrebentado, vai voltar exaltado. Eu vou restaurar a sua vida. Eu espero que nesta noite Deus mais uma vez surpreenda a mim e a você pelo poder que há na sua palavra. Que não sejam argumentos humanos, mas a palavra de Deus a falar com você e comigo hoje mais uma vez. Alguém que gosta de promessa? Quem gosta? Só quem gosta de promessa. Promessa sim, de verdade. Gosta? Já prometeu? Quem que tem filhos? Levanta a mão. Filhos. Quem aqui já prometeu algo para o seu filho? Levanta a mão aqui. Baixa a mão e não cumpriu. Muito bem, parabéns, pais. Isso é um exemplo para a gente aqui, tá? Mas eu também já fiz isso algumas vezes. Mas dizem que a pior coisa é prometer algo para um filho, para uma criança especialmente. Porque se existe algo que eles nunca vão esquecer, é daquilo que você prometeu e especialmente não fez. Bom, diferente da gente, que muitas vezes prometemos algumas coisas, prometemos até aquilo que nós não podemos fazer, fazemos até muitas vezes em um momento de calor, do calor da emoção, ou até, quem sabe, para poder satisfazer ou aplacar o ego de alguém. Embora a gente viva num contexto onde a gente recebe tantas promessas de tantas coisas, seja no mundo corporativo, no trabalho, na política, no casamento, ou no ambiente familiar, a grande verdade é que a gente vive num momento ou num contexto de muitas promessas. Quantos não juram, fazem juras de amor diante de um pastor, de um padre, de um sacerdote, e depois de poucos meses parece que a pessoa fica irreconhecível? Já viu essa? Essa última semana acompanhei um caso de um casal assim, que casou-se alguns dias atrás. Muito obrigado. Se o senhor não for para o céu, ninguém mais vai, tá? Obrigado. Tive sede, me deram. Lembra essa mensagem? O senhor vai te lembrar quando ele voltar, tá? Obrigado. Mas, o que eu estava falando? Do casamento, né? E é verdade que esse rapaz que prometeu juras de amor, semana retrasada, espancou a sua esposa. É um cristão como você também. E já até fez os cálculos para dizer o que é ficar com a esposa. Eu acho que a intenção dele era que ela já, quem sabe, até saísse de casa, voltasse para a sua terra, porque ela não é daqui. Mas você e eu, quem sabe, já acompanhamos, ou estou quase que certo, já fez alguma promessa que não cumpriu. Bom, diferente de mim e de você, há alguém que está aqui nessa noite que faz promessas e que tem capacidade de cumprir. Amém? Para ser mais preciso, se existe um livro na Terra, existem muitos livros famosos, né, muito grandes e antigos como esse aqui, mas se existe um livro que, embora antigo, mas que é muito atual, em que há muitas promessas nele, é esse livro que você tem aqui nas suas mãos. Ele é chamado até de o livro das promessas. Há mais de 8.000 promessas só nesse livro aqui, para você ter uma ideia. Só que diferente de mim e de você, foi feito e é feito por alguém que é especialista em cumprir aquilo que promete para cada um de nós. E eu queria compartilhar com vocês hoje à noite uma das promessas, quem sabe, mais urgentes e atuais, embora antiga, para mim e para você hoje. Livro de Isaías, capítulo 41. Alguém se arrisca a dizer o verso? Muito bem. Verso 10. Só vamos ler esse único versículo hoje, espero que seja suficiente para Deus falar comigo e com você. Do jeito que você está, com a palavra de Deus aberta, e se tem alguém próximo a você sem a Bíblia, por favor, ofereça, tá bom? Dá uma olhadinha para o lado aí, para o outro. A Bíblia só tem poder aberta, fechada é mais um livro, embora tenhamos ela de muitas formas, mas a atitude de abrir, seja virtualmente ou assim, é o desejo de alguém dizer assim: Senhor, fale comigo. Embora sejam textos tão conhecidos, a palavra de Deus é viva. E é provável que você já tenha ouvido ou lido esse verso algumas vezes, ou visto até, ou escutado algum sermão sobre ele. Bom, minha intenção aqui não é informá-los de nada. Você pode fazer isso no Google sozinho. Eu espero que Deus, porque a palavra dele foi deixada para isso, não para informar, que ela tenha poder para transformar a mim e a você hoje à noite. Amém? O nosso momento atual, quem sabe. Do jeito que estamos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa.
embora não mereçamos estar aqui, obrigado por nos receber aqui. Obrigado por permitir que essas portas estejam abertas e obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez poder abrir a Tua Santa Palavra. Ela que em tantos outros momentos já falou profundamente ao nosso coração. Nós queremos Te pedir que hoje, mais uma vez, que ela, assim como ela está agora diante de nós, que o Teu Espírito Santo tenha a capacidade de abrir também o nosso entendimento, tenha a capacidade de abrir o nosso coração, sobretudo os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Por favor, perdoa-nos, limpe o nosso coração e que a Tua palavra tenha poder de alcançar mais uma vez o nosso coração hoje à noite. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 41, verso 10, a Bíblia diz assim: Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres ou não te assuste, não se espante com nada, porque eu sou o teu Deus. E aí vem aqui 3 verbos que são muito importantes. Ele diz assim, olha, sou eu que te fortaleço, sou eu quem te ajudo, e sou eu quem te sustento com a minha destra. A minha destra? Bom, essa linguagem aqui é um pouco bem tradicional. Eu gosto mais da Bíblia, a mensagem, da Bíblia, a linguagem de hoje, que traz um pouquinho mais para a nossa realidade. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto que, embora seja tão antigo, e foi dito a um povo num contexto tão antigo, mas nunca houve algo que fosse tão presente e tão real na nossa vida, como esse sentimento que todos nós aqui já sentimos, ou quem sabe estejamos sentindo agora, ou se não estamos, ainda vamos sentir, desde o início da nossa vida até o último segundo dela, que é o sentimento do medo. Esse texto diz assim, olha, não tenha medo. É meio que estranho, né? Como não sentir medo em um mundo como esse? Não tenha medo. Não tenha medo porque, disse Deus, porque eu sou com você. Não se assuste com nada. Alguma coisa está te assustando? Alguma coisa está te tirando a estabilidade emocional ou espiritual, ou no seu casamento? Não se assuste com nada, por quê? Porque eu sou o seu Deus. Eu te dou força. Eu te ajudo. E se a minha força, a minha ajuda não for suficiente, fique tranquilo, porque eu vou te carregar no meu braço, mas eu não vou te deixar. Eu te seguro no meu colo. O braço direito ou destro. Eu gosto muito desse texto. E se existe um texto que é necessário quase que diariamente, alguém já até fez um cálculo, achei bem curioso, porque existem mais de 365 referências só de Deus dizendo na Bíblia, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não se assuste, não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Porque eu sou o teu Deus. Você tem algum medo? Vou fazer essa enquete aqui rapidinho, tá bom? Sinceramente, só quem tem, tá? Quem tem medo de barata aqui? Levanta a mão, barata. Levanta assim a mão, assim, levanta assim para o pessoal poder ver lá, né? Ok, parabéns, gente. Dá para entender como que eu entendo. Aquele negocinho pretinho, né, gente? Não faz nada, gente. Fala a verdade. Tem sentido isso? Tem. Para você, né, mano? Posso não ter medo de barata, mas você tem, né? Alguém tem medo aqui de rato? Quem tem medo de rato? Olha, está aumentando, né, gente? Ok. Minha esposa também tem. Se der tempo, eu conto a experiência que eu tive lá no sul do Piauí. Eu acho que só ela, né? Muito bem. Alguém aqui tem medo de agulha? Agulha, essa agulha que tira o sangue aí. Quem tem medo de agulha? Levanta assim. Bom, eu tenho um colega meu, amigo pastor, também cuida da área de jovens, e há alguns momentos no ano que a gente faz alguma campanha de doação de sangue, e eu me recordo uma vez que ele incentivando os jovens para doar sangue, vamos doar sangue, gente, e tal, aquela coisa, uma campanha, aí tipo, pastor, mas você vai doar, né? Claro! E ele segurou até chegar lá no banco de sangue, né? Quando chegou lá, que ele viu a agulha, gente, pense numa vergonha, o cara virou um arco-íris. Eu sei que ele terminou com uma cor amarela, isso me recorda até hoje.
E imagina, o pastor desmaiar com agulha, né? Esse negócio meio que vergonhoso, né? Eu também tive, tenho, mas eu enfrento, tá? Alguém tem medo de escuro aqui? Quem tem medo de escuro? De escuro? Quem imaginou que essa cantora tinha medo de escuro, gente? Mas é tipo fobia, não, é medo, né? Só muito medo. Vou apagar a luz aqui para vencer o medo aqui. Tá. Não, né? Muito bem. Alguém tem medo de altura? Quem tem medo de altura? Muito bem. Quem tem medo do mar? Do mar, nadar no mar? Eu também tenho. Eu acho que assisti muito o filme Tubarão quando eu era pequeno. Tandan, tandan. Não tem aquele lá? E parece que quando eu nado, até na piscina eu tenho medo, gente. Parece que está do meu lado aquele negócio lá. Hoje eu assisto já um pouquinho mais, né? Já uma quilometragem um pouquinho mais rodada. Eu vejo aquele negócio lá meio que mecânico, né? Aquele tubarão vai feio. Eu fico imaginando por que eu fiquei sentindo tanto trauma daquele negócio, né? Mas há tanto medo, há tanto tipo de medo. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar no meio de muita gente. Estranho, né? Tem gente que tem medo do passado. Sabe o passado? Medo que o passado volte à tona? A gente faz alguma besteira no passado, né? E ficamos assim, preocupados que ele venha para o presente, né? Alguns têm medo do futuro. Tem gente que tem medo de não conseguir pagar as contas, ou de cumprir os compromissos com respeito aos empréstimos que fez ao banco, ou o carro que ainda pertence ao banco. Aquele receio de não poder cumprir no final do mês e pagar o seu cartão de crédito e perder o crédito que você tem. Alguns têm medo de perder o trabalho. Outros têm medo de fazer o concurso e nem passar. Outros têm medo de namorar. Outros têm medo de noivar. Outros têm medo de casar. E outros têm medo de, depois de casar, têm medo de separar. Alguns têm medo até de ter filhos, né? E depois que tem os filhos, tem medo que os filhos não prestem para nada, né? E é impressionante, né? Tudo que você, para onde você se via, para onde você se mexe, é impressionante que a gente sempre vai esbarrar numa coisa, em uma realidade, em um sentimento que é quase que impossível de deixar a gente, que é o sentimento do medo. Alguns têm medo de ser rejeitados, medo de não ser aceito, medo de não ser abraçado pelas pessoas. Você tem algum medo? Qual que é o seu medo? Eu conheço gente que tem medo de se perder. Falando de céu, da eternidade, tem medo de ficar no meio do caminho. Eu conheço gente que tem medo de Deus. Curioso porque depois que o pecado entrou nessa realidade, no nosso mundo, e eu estou falando, é claro, da perspectiva bíblica, embora você, quem sabe, tenha a sua cosmovisão de como esse mundo foi criado, e eu respeito isso, mas segundo a Bíblia, Deus criou tudo, criou o homem, criou a mulher, criou tudo que existe, e após o pecado, e o pecado é a decisão de cada ser humano de decidir viver contra ou separado de Deus, como se isso fosse possível. O fato é que a Bíblia diz que após o homem pecar, após o homem se afastar de Deus, imagina qual foi o primeiro sentimento que invadiu o coração deles. A Bíblia diz que a explicação de Adão e Eva para Deus, quando Deus se aproximou deles, e não era uma pessoa estranha antes do pecado, era muito comum Deus se encontrar com o homem e com a mulher, e o fato é que eles disseram assim, olha, nós te vimos e tivemos medo. Medo. E depois aí, gente, acabou. O medo é uma realidade na experiência de cada um de nós. Eu não sei qual é o seu medo. Provável que alguém tenha ido nessa semana fazer um diagnóstico, fazer um exame. Eu confesso que senti medo uma vez com meu pai. Meu pai fumou durante muito tempo, começou a fumar, tinha 11 anos de idade, no interior do Maranhão. E era muito comum, porque esse era o ambiente onde ele vivia. E começou a fumar e fumou durante muito tempo. Eu me recordo que já depois dos seus 70 anos, eu acompanhei alguns check-ups dele e tudo mais. Eu me recordo que o médico, pegando assim aqueles raios-x que fazem assim no tórax, eu me recordo até hoje o médico olhando para aquele negócio, olhava para mim, olhava para ele, disse assim, seu Pedro, o senhor teve algum problema no seu pulmão? E meu pai disse, não, nunca tive nada. Teve alguma doença séria, assim, respiratória? Não, nunca. O senhor fumou, seu Pedro? Aí o papai disse, sim, fumei uns 10 anos. Aí o senhor fumou então, né? E o médico colocou naquele negócio assim da luzinha, né?
E olhou assim de novo. Seu Pedro, pode ser que não seja nada, tá certo? Mas só para garantir, o senhor pode fazer um exame e tal para mim? E eu me recordo até hoje, os 3 dias que tivemos que esperar até aquele exame sair. E de cara, o próximo que ele ia pedir era um exame um pouquinho mais profundo, porque, bom, pela fala dele era óbvio, é provável que o senhor tenha um câncer. Graças a Deus era só realmente uma marca bem profunda, porque havia só uma espécie de um pequeno terremoto no pulmão do meu pai. E havia uma cicatriz bem profunda e escura. E de fato pela razão dele ter fumado muito tempo. Mas meu pai não tinha nada. Mas eu confesso que já senti muito medo. Antes de vir para cá, eu, a minha esposa, a Aline e o Fabricinho morávamos no Equador. E no primeiro ano da nossa estada lá, a moda era vulcões. No Equador há 53 vulcões ativos. Só em Quito há 5 e 3 ativos. E eu me recordo até hoje, meu filho indo com a plaquinha, com nome, endereço, pai, mãe, telefone, óculos para proteger caso as cinzas chegassem até lá, a escola, com colírio. E geralmente no meio da semana, 2 ou 3 vezes faziam procedimento de evacuação. Porque se literalmente o Cotopaxi, que fica na zona baixa de Quito, se ele entrasse em erupção, praticamente metade da cidade deixaria de existir. Os presos nunca oraram tanto, porque tinha algum irmão que fazia um trabalho nas penitenciárias, e era do lado do vulcão. A primeira coisa que ia ser destruída era os pavilhões carcerários. Naquele ano, 120 pessoas foram batizadas. Não sei se foi por medo, né? Mas o fato é que muita gente decidiu por Cristo. Mas o segundo ano foi o ano dos terremotos. E eu, para uma realidade, como de vocês também aqui, que nunca vivenciamos o que é um terremoto, tivemos que experimentar um de 7,4, com 42 segundos. Teve cidades na costa do país, onde foi mais próximo do epicentro, que 80% foi para o chão. Literalmente, como se alguém lançasse uma bomba e destruísse tudo. Eu vi algumas pessoas sentadas no que sobrou da sua casa, em cima dos escombros, olhando para o nada. E perguntamos para algumas delas, o que você faz aí? Ele dizia, minha família toda está aqui embaixo. E tiveram mais de 4.000 réplicas. E nós perdemos as contas, depois de ensaiar o ponto seguro, onde ficar, com a mochila pronta, com o passaporte, com a água, com os primeiros itens aí, se tivesse alguma coisa que tivesse que sair, ir embora. Teve um deles, que foi às 2 da manhã, que eu fui na porta e voltei 5 vezes correndo, sem saber o que fazer. De tanto medo que eu senti. E eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Passamos uns 3 meses sem dormir, e eu dormia assim com a mão assim na parede, como se adiantasse alguma coisa. E a minha intenção era que quando tremesse, só que ninguém imagina quando vai tremer, e nem quando vai parar. E aqueles segundos parece que não terminam nunca. E eu senti muitas vezes medo de morrer. Ou, na pior das hipóteses, ficar embaixo de algum escombro e ninguém me achar. Uma vez subimos ao teto do prédio, como se fosse a melhor estratégia, e descobrimos que é a pior estratégia. E não há coisa pior na vida do que sentir medo, insegurança. Você está enfrentando algum medo? Eu estou falando para alguém hoje aqui que tem medo de entrar num novo relacionamento, porque se frustrou demais. Eu estou pregando para alguém hoje à noite que tem medo de ver os sonhos da sua vida descer pelo ralo. E você, quem sabe, está aqui me olhando agora e aparentemente está tudo ok. E quem sabe por trás de um sorriso está um casamento frustrado, uma relação destruída. E quem sabe a conclusão que você já chegou, seja quem sabe terminar tudo e começar uma nova. Eu falo para algum pai que está aqui me escutando aqui agora, que não sabe o que fazer para educar seus filhos. Eu estou falando para algum jovem que está aqui me escutando ou pela internet, que embora tenha deixado o vício que tinha,
tem receio de voltar para o vômito onde estava. Eu estou falando para alguém hoje à noite aqui que tem medo. Embora conheça o caminho e sabe até que é estreito, já descobriu que existe uma verdade, mas tem medo de entregar o seu coração a Cristo. E insiste em querer viver, nem então de longe, para não sentir assim perdido, abandonado, e também não estar tão perto de Deus para dar um abraço nele. Fica naquela posição sempre de meia distância. Qual que é o seu medo? Você tem algum medo? Sabe o que esse texto me diz? Esse texto diz assim para você e para mim, olha. Você tem medo? A despeito do seu medo, não é eu que estou falando, é Deus quem está falando. Por mais que seja complicado ou uma ameaça quase que concreta para você perder o emprego de anos, não tenha medo. Não tenha medo, diz ele. Por quê? Porque eu sou contigo. E sabe o que diz a Bíblia? Deus diz assim, olha, se eu sou por você, ninguém poderá ser contra você. Se eu sou com você, ninguém pode ir contra você, porque não existe ninguém maior do que eu. Ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho capacidade de mover os céus. Eu tenho capacidade de fazer o sol parar. Eu tenho capacidade de fazer o metástase voltar. Eu tenho capacidade de fazer alguém que morreu voltar à vida. Eu tenho capacidade de fazer um coração que não crê mais voltar a crer. Eu tenho capacidade de restaurar o seu casamento. Eu tenho capacidade de abrir as portas no seu trabalho. Eu tenho capacidade de fazer o seu filho voltar para casa. Eu tenho poder para tudo, porque eu sou Deus. E eu não mudei. Eu gosto da música que fala sobre isso. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus eternamente. Embora às vezes a gente não entenda muito essa passagem, porque a grande verdade é que às vezes a gente não se sente muito digno da companhia de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. E por vez ou outra sinto a mesma coisa. E aí eu volto para a Bíblia de um Deus que diz assim, olha, eu sou a sua sombra à sua direita. Você já tentou fugir da sua sombra? Eu queria trazer um videozinho de um cachorro aqui na internet, tentando correr da sua sombra, desesperado. Uma vez eu vi outro vídeo de um garoto angustiado, porque estava com medo da sua sombra. Mas é interessante, não dá para fugir da sombra. Você pode ir para o mais profundo do mar, disse Deus, ali eu vou estar. Você pode ir para o mais alto dos céus, ali eu vou estar. Ao teu deitar e ao teu levantar. Não adianta o que você faça ou deixe de fazer. Eu vou estar com você. Eu não vou estar com você porque você é bonzinho, porque você faz tudo certinho, porque você me obedece. Eu vou estar com você porque eu disse que estaria com você, porque eu sou a sua sombra, a sua direita. Por isso não tenha medo, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar. E nada vai mudar essa verdade da Bíblia. Ele não vai estar com você porque você é bom. A grande verdade é que não há nada de bom que vai fazer com que Deus se aproxime mais de você. E tampouco há nada de tão ruim, tão sujo e imoral que você possa fazer que vai mudar essa grande verdade. Ele vai estar com você porque Ele diz que estaria com você. A promessa é dEle. Sou a sua sombra, a sua direita. Portanto, não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu quero ser o seu Deus. Eu sei que você tem problemas. E quem aqui não tem? Eu sei que você tem medo. E quem aqui não tem? Quem pisar aqui e quem respirar este ar aqui vai ter medo. Ontem, depois de um programa que tivemos com os universitários, uma garota entrou em uma crise de pânico. E a previsão do SAMU estava muito distante. Tivemos que colocar ela no carro e levar para o hospital mais próximo. E a garota estava aparentemente tudo ok. E no final do programa, sem ver razão nenhuma, começou a ficar em uma crise compulsiva, sem controlar os seus músculos, sem conseguir mal respirar. Eu conheci um garoto, uma história de um garoto na Bahia, que ele passou 7 anos dentro do seu próprio quarto com síndrome do pânico. Até da sua mãe ele tinha pânico.
Era terrível na hora de entregar a comida para ele comer. Eu não sei o que te causa medo. O medo paralisa, o medo nos frustra, o medo nos faz sentir receio com respeito ao dia de amanhã. É verdade que ele nos faz, às vezes, criar força para correr quando um cachorro nos ataca. Mas a grande verdade é que, independente do seu medo, ou daquilo que te traz medo, ou te faz sentir medo, Deus essa noite diz a você e a mim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. E se não for suficiente isso, ele diz assim: olha, eu te ajudo. Quando alguém diz assim a você, diante de uma tarefa difícil, ou de um problema que você está enfrentando, e chega assim no seu ombro e diz assim: olha, não esquenta não, tá? Que eu vou te ajudar. Como é que você se sente? Um pouquinho mais seguro, né, assim? Mas quando alguém diz assim: olha, eu vou te ajudar, ela está dizendo assim: eu vou fazer por você? Em outras palavras, é assim: olha, eu vou te ajudar, tá bom? Seja limpar uma casa, ou o que for, lavar a louça, eu vou te ajudar. Então você faz a sua parte, e eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Eu estou falando para alguém hoje à noite que está precisando de ajuda. Por que você precisa de ajuda? Para se relacionar com as pessoas do seu trabalho? Sabe, as 8 horas do seu dia, melhor parte do dia, que tem sido as piores horas do seu dia? Você não sabe o que fazer para se relacionar com o seu chefe? Ou com a pessoa que você convive, as melhores horas do seu dia? Pois é, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus é contigo. Amém? E Ele é o seu Deus. E se você quiser, Ele pode te ajudar. Eu não sei em quantas portas você já bateu, e tampouco sei a quem você pediu ajuda. E quem sabe eu estou falando para alguém hoje à noite que provavelmente ainda não pediu a ajuda de Deus. Pois eu quero te dizer que essa noite é a noite que Deus separou para você ir até Ele e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, senão meu casamento vai acabar. Me ajuda porque eu não sei mais o que fazer para dormir de noite. Deus está disposto a te ajudar. E se a ajuda dele não for suficiente, sabe o que ele diz? Além da minha ajuda, eu estou aqui para te dar força. Eu estou pregando para alguém hoje à noite que está com uma bateriazinha no celular, sabe? Sabe aquela bateria no vermelho? Não sabe mais o que fazer? Está precisando muito usar o Waze, eu fazer uma ligação e justamente naquela hora você não levou o cabo, não tem nenhum lugar para carregar. Um dia desses tinha alguns amigos aqui em São Paulo, vieram para um programa aqui da igreja, tiveram que parar urgentemente no meio de um posto, desceram ali para perguntar se havia um cabo para poder chegar na minha casa. Porque a bateria já estava nas últimas, eles não sabiam, não tinham noção nenhuma de onde estava. Eu prego para alguém hoje à noite que está sem forças. Eu estou falando para alguém que está pensando em jogar a toalha. Eu prego para alguém que está pensando em desistir. Quem sabe já há algum tempo tem seguido a Cristo, mas quem sabe concluiu de que não vai conseguir. É uma queda após a outra. Do que você precisa força? Sabe o que disse Jesus? Os jovens, eles correm. Porque os jovens têm muita vitalidade, né? Mas eles correm e se cansam. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles têm a sua força renovada. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu sei que em Deus posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me dá força.
está fraco? Está com a bateria descarregada? Está pensando até em desistir? Ele diz assim, ó, se minha força não for suficiente, se a minha ajuda não for suficiente, eu vou te dar força. Vou renovar as suas forças. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou contigo. E como se não for suficiente, ele termina dizendo assim, olha, se a minha ajuda não for suficiente, se a minha força não for suficiente, olhe bem para mim, meu filho. Porque se for necessário, eu vou te carregar no meu braço. Vou te carregar no meu colo. Vou te sustentar com o meu braço direito, mas eu não vou te deixar. Porque sou eu quem te sustenta. Porque eu sou contigo. Algum tempo atrás, na realidade alguns anos atrás, eu ouvi uma história ilustrativa, quem sabe alguns até já ouviram aqui. E essa história, ela tem como título Pegadas na Areia. Eu gosto muito dessa historinha, de um jovem que andava com Jesus na beira da praia. E em uma amizade com Jesus, conversando na beira da praia, sobre tudo na vida, sobre as dificuldades que estava enfrentando. E o fato é que ao olhar para a costa, percebeu uma onda se avolumando, crescendo, crescendo, crescendo. E então Jesus percebeu que ele estava com medo. E é óbvio, quando você vê ou se sente ameaçado, seja na sua integridade física ou na sua vida de relacionamentos, ou no trabalho, ou na família, ou especialmente com Deus. Jesus olhou para aquele rapaz, diz a historinha, e disse assim, olha, não tenha medo. Não tenha medo porque eu estou aqui. E então aquele rapaz começou a olhar para a onda e olhava para Jesus. E Jesus olhava para ele e dizia assim, olha, não tenha medo porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te dou força, eu te sustento. E diz a história que aquele rapaz, ao invés de olhar para Jesus e confiar em Jesus, começou a olhar para aquela enorme onda. E o fato é que a onda quebrou sobre eles. E conta a história que aquele rapaz, após a onda quebrar sobre ele, quase que sem entender como ele conseguiu sobreviver, olhou para trás e diz a história que só viu duas pegadas na areia. Bom, a conclusão dele foi muito óbvia. Tá vendo com essa história de confiar em Jesus é tudo papo furado. Esse negócio de pedir ajuda para ele é tudo balela, é tudo coisa de gente religioso. Essa coisa meio que abstrata, não funciona. Eu suportei tudo, se não fosse eu, minha capacidade, minha inteligência, minha capacidade de gerenciar os problemas, de superar os desafios, eu não teria passado por mais esse desafio. E ele olhou para trás e o fato é que, por ver as duas pegadas, concluiu, tá vendo? Na hora em que eu mais precisei, Jesus me abandonou. E aí quando ele menos esperou, imagina quem estava do lado dele. Era Jesus de novo. E ele falou um monte para Jesus. Falou tudo que ele queria falar para ele. E Jesus ouviu, diz a história, pacientemente, depois olhou nos olhos dele e disse assim, meu filho, eu nunca te deixei. Eu não prometi a você que estaria com você? Eu não disse para você que era com você? Que nunca te deixaria? E então, como se tivesse um argumento quase que impossível de quebrar, aquele rapaz olhou para Jesus e falou assim, mas como o Senhor estava aqui? Porque a onda veio e quebrou sobre a gente, e na hora que eu mais precisei do Senhor, eu não te vi mais. E o fato é que eu olhei para trás, Senhor, e só tinham duas pegadas. E então, Jesus olhou para aquele rapaz e disse assim, meu filho, eu nunca te deixei. Eu percebi que você estava com medo. E eu resolvi colocar você nos meus braços. Sabe de quem eram aquelas duas pegadas? Aquelas duas pegadas eram minhas. Porque eu percebi que você não ia suportar. Bom, você tem duas escolhas hoje à noite. Ou você anda sozinho e enfrenta seus medos sozinho, ou você pode ir até Jesus hoje. Eu quero fazer um convite para alguém aqui hoje à noite. E esse convite é para alguém que está aqui e gostaria muito de dizer, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E eu gostaria muito que você fosse específico com Deus. Senhor, olha,
eu quero que você me ajude nisso aqui, porque eu não sei mais o que fazer. É óbvio, é só para você que precisa de ajuda. Você não precisa levantar nada disso. Mas se é de ajuda que você precisa, então esse convite é para você. Esse convite é para você que está aqui. Eu gostaria de dizer: Senhor, eu estou como uma bateria de um celular quase descarregando. Não tenho mais forças. Está difícil demais. E eu estou pensando em desistir. Esse convite é para você. Esse convite é para alguém que está aqui me escutando agora e gostaria muito de dizer: Senhor, olha, eu vou ser honesto contigo. Ou o Senhor me carrega, ou eu vou ficar no meio do caminho. Me leve em teus braços, Senhor. Nós vamos cantar uma música agora. E essa música é uma música baseada neste texto. E se você gostaria muito de dizer: Senhor, por favor, tira de mim esse medo. Me ajude. Me dê força. E se o Senhor, que sabe o tamanho das ondas, sabe que eu não vou suportar, me carregue em teu braço hoje. Mas por favor, Senhor, não me deixe no meio do caminho. Não há o que temer. Enquanto a gente canta essa música, se há alguém hoje à noite que precisa muito dizer: Senhor,